Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, hoje teremos aqui uma pequena review aqui falando do Akira. Pois bem, o Akira, ele é conhecido, né, é bastante conhecido por conta de um filme que ele teve. E muitas pessoas não sabem que o Akira tem uma série de mangás. Então, eu até mesmo fazia parte desse grupo de que achava que só existia o filme, mas não imaginava que existia um mangá. E se existia um mangá, eu imaginava assim que fosse um mangá ali curto, né? Tipo como se fosse um conto, né? Um mangá de 100 páginas, 150 páginas, até mesmo porque o filme é curto, o filme não chega nem a 2 horas. Então, pesquisando ali e tudo mais, certo dia na internet, eu descobri que sim, o Akira ele tem mangá sim, só que daí me surpreendendo, descobri que o Akira não tem só um volume assim, né? Não é um mangá curto, é um mangá longo. Inclusive ele tem 6 partes, cada parte um volume, inclusive tá aqui, né? Aqui em cima aqui, os outros volumes. E bem, o Akira, ele foi escrito pelo Katsuhiro Otomo, né? Em 1982. Então essa publicação do mangá aí levou cerca de 7 anos, mais ou menos. E aí, em 1988, o mangá ele ganhou a adaptação ao conhecido filme, né, que creio que elevou, né, acendeu aí o nome Akira para todos os cantos aí da internet. E o filme do Akira ele foi dirigido pelo próprio criador, pelo próprio Otomo. Então, isso explicou muita coisa, porque, por exemplo, enquanto eu li esse mangá aqui, o volume 1, a primeira parte da história do Akira, eu estava pensando em como um filme ali de 1h30, ali, 2 horas, conseguiu adaptar tão bem assim. Não que o filme pegou tudo, mas pegou vários pontos legais ali, vários pontos importantes, e de um jeito assim, ficou bem fechado até. Né? Com início, meio fim ali, bem rápido. E aí assim que eu vi que foi o próprio Otomo que dirigiu o filme, que foi o próprio que criou o roteiro, escreveu o roteiro e tudo mais, eu pensei, não, faz sentido. E falando do mangá em si, essa edição aqui que tá na minha mão, ela é da JBC, e antes de um mangá ser publicado pela JBC, ele era publicado pela Globo. Então tem muita gente, internet afora aí, muito colecionador, que não consegue fechar a coleção da Globo, porque deu alguns BOs, tudo mais. Parece que a Globo parou. Inclusive, a própria Kadanshi, né, se não me engano é esse o nome, que é uma outra editora na gringa, que deu alguns BOs e tudo mais. Então, muita coisa atrasou os volumes do mangá. Mas aí, por fim, creio que para salvar assim, o coração de todos os fãs e de todo mundo que estava colecionando ali pela Globo, a JBC lançou essa edição que é como se fosse uma edição definitiva, né? Então, são 6 volumes. Esse volume aqui tem 350 páginas. Até alguns volumes que tem menos páginas, outros tem um pouco mais. Mas assim, acoplando tudo já. Inclusive esse volume aqui ele tem uma espécie de contracapa. Contracapa não, perdão. Guarda-capa. Então tem essa capa aqui da JBC. Em uma das orelhas está escrito em inglês e outra está escrito em japonês. E aqui a gente tem a capa meio que original da obra. E eu acho uma edição muito bacana porque aqui, tanto em uma das contracapas como na outra, a gente tem vários quadros com diversos trechos da história, da primeira parte do Akira, colorido e tal, bem bacana. E atrás também é a mesma coisa, são os mesmos desenhos ali. E o interessante é que quadro a quadro desse aqui é meio que como se fosse uma cena, não épica, né? Mas vamos dizer assim que uma cena icônica de alguns trechos do mangá. Então, como já havia dito, né? Não sabia que o Akira tinha 6 volumes. E se tinha algo que eu tava em dúvida sobre o Akira, era como exatamente a história seguiria. Porque eu vi o filme ali e tudo mais, como eu disse, é um filme fechado até. Então eu pensei, tem muita coisa
nessa história do Akira. E eu comecei a pesquisar. E, bem, algumas coisas que eu já vi ali de início foi o quê? Que algumas pessoas reclamavam sobre dois pontos. O primeiro ponto, de que muito personagem era parecido. Então você não sabia qual personagem era qual, porque o autor desenhava todo mundo parecido ali, todo mundo igual. E de que os personagens eram rasos. Então, tendo isso em mente, eu já fui ler meio assim, né? Mas, assim, realmente não foi algo que me incomodou. Eu fui tirar minhas próprias conclusões. Então eu comecei a ler o Akira. E falando propriamente da obra agora. Como eu falei, esse primeiro volume aqui é a primeira parte da história do Tetsuo. Então, neste primeiro volume aqui, eu pensava que, por exemplo, parte 1, e aí fosse lendo e teria divisões, mas não. É sem divisão nenhuma. Você começa lendo e vai passando as páginas e não tem divisão, não tem marcação de capítulo. Não, é direto, sem pausa. Então começa o Akira contando um pouco, né, uma informação do mundo que é a seguinte. Ocorreu uma terceira guerra mundial com diversos países, se não todos. E aí o mundo foi destruído e tudo mais. Os países se reergueram. E aí 30 anos depois se passa mesmo a história do Akira, em Neo Tóquio, que no caso seria a Nova Tóquio, como o próprio nome aí já meio que fala. E uma coisa interessante é que a história se passa em 2019. O que me lembrou o fato do seguinte, de que tem muita gente que fala que o Cyberpunk está acabando ou já morreu, justamente porque nós já vivemos no Cyberpunk. E de fato a gente vê assim essa história que se passa em 2019, e você pensa, pô, mas 2019 é agora, sabe? Tá certo, agora a gente tá em 2021, mas assim, de certo modo a gente tá vivendo, né? Essa época aí que é o Cyberpunk. Aliás, o Akira ajudou bastante também esse quesito aí desse subgênero que é o Cyberpunk, que é um que eu gosto bastante também. Então vamos começar a história. A história ela começa bem direta, por assim dizer. Que acontece o quê? O Kaneda, que é um trombadinha da escola, ele tem uma gangue de motocicletas. Então, nossa, gangue de motocicletas fica meio estranho, mas enfim, ele tem uma gangue de motociclistas. E tanto, assim, não tem só a gangue dele, mas na cidade inteira tem várias gangues do tipo. E aí, o Kaneda tá lá com a gangue dele e tudo, dando um rolê na cidade. E eles resolvem ir até um lugar, até um distrito ali, meio que proibido, por assim dizer, chamado Parque Olímpico, se não me engano. Esse Parque Olímpico é onde o pessoal lá do Japão, de Tóquio, estão construindo ali toda a arquitetura ali, porque no ano seguinte as Olimpíadas serão realizadas ali no Japão e tudo mais. E eles estão preparando esse Parque Olímpico, que na verdade está em construção. E até lembra que o Brasil, né? Aquela construção assim que tá lá, né? Estamos em obra, mas... Bom, estamos em obra, amigo. Enfim. E aí eles entram nesse distrito proibido aí, que é o Parque Olímpico, o Kaneda e o Tetsuo. O Tetsuo é amigo do Kaneda. Amigo do Kaneda e a gangue. Então, de toda a gangue, de todo o pessoal da gangue, vou ser sincero que são esquecíveis, porque realmente são personagens que estão ali mesmo só pra brigar. Então, da gangue ali do Kaneda, o que importa mesmo é o próprio Kaneda e o Tetsuo. Então, eles entram nesse distrito aí do Parque Olímpico, avançam por uma das avenidas, e aí o Tetsuo ele avança à frente, né, com a moto dele, e aí no meio da avenida ele repara que tem uma criança. Essa criança se chama Takashi. Então, pra não atropelar as crianças, ele meio que dá uma brincada ali e tudo mais, faz uma manobra com a moto, e o Takashi, ele, sem querer, por assim dizer, ele meio que se protege. Nesse meio tempo, assim, muito rápido, né, o Tetsuo ele cai da moto, a moto explode. Entretanto, ninguém viu o Takashi, com exceção do Kaneda, que naquela balbúrdia toda da explosão da moto, tal, o Tetsuo rolando no asfalto, o Kaneda sai da moto, tal, olha assim ao redor e vê o Takashi. Só que quando ele vê o Takashi, essa criança aí, ela tá meio que desaparecendo, né? Meio que como se fosse um teletransporte, só que fazendo de maneira bem lenta, até que ele chega a desaparecer por completo.
O Kaneda olha ao redor, mas só ele notou o Takashi ali. Então todo mundo estava tão preocupado ali com a queda do Tetsuo, né, e a explosão da moto, que eles não notaram o desaparecimento do Takashi. Então só o Kaneda ele fica ali na cabeça, tipo assim, pô, quem que é esse menino que apareceu aqui e sumiu? Então, os caras ficam com medo dos policiais e tudo mais, de chegar na área, que eles estão lascados e tudo mais. Só que o que acontece é o seguinte, os policiais chegam, pegam eles todos ali, levam o Tetsuo para um hospital, só que os policiais eles abafam o caso. Eles só pegam eles e fazem uma espécie de vista grossa e libera a molecada lá. Aliás, é até engraçado o fato de as crianças, né, o pessoal ser menor de idade, tá, né, pilotando moto, tá, usando coisas ilícitas. Enfim, né, é um mundo caótico aqui do Akira. Então, o Tetsuo, ele fica alguns dias desaparecido, né, por assim dizer. Alguns personagens falam que ele foi pra Caixa Branca, então dá uma ideia meio que, tipo assim, será que ele morreu ou não? Mas na verdade o Tetsuo, ele tava no hospital lá, que os policiais levaram ele, tava no hospital meio que do governo, por assim dizer. Então, nesse meio tempo, a gente é apresentado a dois personagens. Um cara chamado Ryu e a sua irmã chamada Kei. O Ryu, ele comanda um grupo que a gente até poderia chamar de um grupo revolucionário. Só que ele não deixa explícito exatamente o que ele ou o grupo dele quer. Ele não fala o que deseja. Mas mostra, né, ele em bares assim com a irmã, com o pessoal dele, com o grupo dele. Claramente são contra o movimento do governo, ou seja lá o que quer que estejam fazendo. E o bacana é que toda vez que eles aparecem, por exemplo, em bares ou em alguns lugares, sempre tem um personagem, aquele clássico personagem que é como se fosse um agente disfarçado, né? Que tá todo mundo assim se divertindo nas mesas e aí em alguma mesa afastada tem um cara assim sozinho, tal, com sobretudo, só observando e ouvindo. Então, isso tudo é no começo. As primeiras dezenas de páginas, antes mesmo, acho que queria da página 50, já aconteceu tudo isso. E aí o Tetsuo volta. Então, com o Tetsuo voltando, todo mundo pergunta onde é que ele tava, tudo mais, o que aconteceu. Ele falou que tava no hospital. E aí só o Kaneda que saca, né, que ele só caiu porque o molequinho lá, no caso o Takashi, apareceu na avenida e o Takashi desapareceu e ninguém se deu conta. Então, para comemorar a volta do Tetsuo, eles fazem um novo rolê de moto. Então eles marcam lá tudo, saem e mais uma vez vão pro distrito lá onde fica o Parque Olímpico. E mais uma vez arruma um monte de confusão. Só que desta vez com um porém. O Tetsuo, ele apresenta algumas dores de cabeça, algum mal-estar ali, tudo mais, um pouco de desconforto. E é nessa parte que o Tetsuo começa a mostrar, meio que sem querer, que ele tem alguns poderes. E aqui que a gente chega na primeira parte da história, que é o seguinte. No governo, eles, assim, num grupo, né, num determinado grupo do governo ali, sob os panos, o pessoal tem alguns indivíduos, eu até diria paranormais, mas eles todos apresentam um poder ali de telepatia, por assim dizer. E um desses indivíduos era o Takashi, que apareceu do nada no meio da avenida. Então, no momento ali que o Tetsuo ele sofreu acidente, tal, foi pro hospital, voltou pra rapaziada e voltaram a dar o rolê de moto, o Tetsuo começa a mostrar ali realmente que ele tem alguns dons telepáticos, por assim dizer, assim como telepáticos, acho que até a palavra errada, acho que é telecinese, né? Então ele aparenta ali alguns dons do tipo. E aí é nesse momento também que o grupo lá do Ryu, que é o cara que eu falei que ele tem, não sei se é revolucionário, não sei o que é, eles aparecem também. Então, esses grupos, eles meio que não se encontram diretamente, mas tem toda uma confusão ali sobre o Takashi, onde é que o Takashi tá, e a gente descobre que esse grupo do Ryu ajudou o Takashi a fugir, sabe-se lá de onde. E aí, realmente, creio que é nesse ponto que a história começa mesmo. Sobre essa confusão do Takashi, o grupo do Ryu, o Kaneda. E aí
eu não vou falar a respeito daqui pra frente, porque creio que até ficaria um pouco sem graça pra quem não leu. Isso aqui que eu falei é assim, comecinho ali, página 50, página 60. Então o restante, a história vai seguindo e tudo mais, é lógico que não tem muito, como posso dizer, não tem tantos plots, só que os acontecimentos que vão seguindo assim eu achei bem legal de acompanhar a partir desse momento, e o mais legal de tudo foi que a questão dessa primeira parte não ter pausa, não ter divisão de capítulo, não tem nada, ser bem diretão ali, é muita ação. É muita ação e não tem enrolação. Então é ação tal, perseguição de moto explodindo, os caras atrás do o Tetsu já ficando meio ruim da cabeça. E, cara, realmente impressionante. Esse aqui, o volume aqui tem 350 páginas e chega no final assim, você fala, caraca, já acabou. E eu já adianto que não acaba assim, daquela maneira assim, nossa, plot twist, né, de explodir de mente ou coisa do tipo. Mas acaba de um jeito da hora também. E então, eu voltei a pensar sobre as críticas que eu vi na internet. Mas antes eu vou falar uma coisa legal também que eu achei. Foi que eu acho que é até difícil achar alguma página aqui, ainda mais por conta que a câmera não vai focar muito, mas tem alguns efeitos de luzes que o autor coloca que eu achei bem bacana. Por exemplo, as motos e tudo mais, ele faz uma espécie de um borrãozinho assim. Hoje em dia a gente já está acostumado com esses efeitos, né? Tanto em jogos quanto em filmes ou qualquer outro material aí midiático que a gente vê esse efeitinho de luz. Mas assim, considerando que essa obra aqui ela vai fazer o que? Praticamente uns 40 anos, creio que foi muito legal. E uma pena que é em preto e branco o mangá, porque se fosse coloridão, lógico, né, seria mais caro e tudo mais. Só que se fosse colorido, eu creio que o efeito de luz ficaria ainda melhor. E voltando aqui ao ponto que o pessoal reclama um pouco na internet, o primeiro ponto foi o de que o design dos personagens são muito parecidos. Sim e não. Porque os personagens adultos, cada um tem mesmo ali o seu design. Cada um é um distinto do outro, por assim dizer. Então, tanto o Ryu quanto o Coronel, né, que é um dos personagens que aparece aqui, que ele faz parte desse grupo aí do governo. Então, por exemplo, o Ryu, o Coronel, o próprio Takashi, né, mesmo sendo criança, eles têm sim a aparência diferente. E aí, quando a gente vai ali mesmo ver os personagens jovens, os trombadinhas, por assim dizer, realmente eles são um tanto parecidos. Mas aí eu fico me perguntando se só faltou criatividade do autor ou se ele fez por querer. Por quê? Como é uma coisa mais pé no chão, por exemplo, quando a gente vai ver anime shounen, nós todos estamos acostumados a vermos ali personagens muito extravagantes. A ver personagens ali, por exemplo, os do Yu-Gi-Oh! Cara, você vê ali e você fala, sabe, tá bom, é anime. Deixa passar, né? Cara com cabelo azul, cara com cabelo de 3 cores, cara com cabelo de 5 cores, né? Então a gente deixa passar, não é anime. Mas o Akira, ele não se enquadra muito no shounen, né? Ele é meio que como se fosse um seinen. Não posso dizer com toda certeza que é um seinen, porque realmente nunca parei muito pra pensar. Mas assim, levando em conta que o gênero seinen ele é mais pé no chão, então, sendo um tanto mais pé no chão, lógico, dependendo do gênero, mas todos os seinens que eu vi, eles têm aparências normais. Então, assim, os autores eles sempre fazem algumas aparências humanas, assim, bem próximas da realidade. Então, não tem muito cara com cabelo de 3 cores, sabe? Pessoas, assim, completamente desproporcionais. Eles fazem ali do jeito. Então, eu fico pensando nessa questão dos adultos, são mesmo diferentes, mas aí os jovens são muito parecidos. Eu pensei, pô, mas realmente, se a gente for até, né, não sei se é certo fazer esse comentário, mas se a gente for, por exemplo, no Japão lá e ver a rapaziada, realmente, mano, o pessoal é parecido, porque os personagens são japoneses. E japoneses a gente já conhece, que o próprio... a fisionomia deles, né, são parecidos e tudo mais. E fora também que tinha até meme no Facebook aí, certa vez,
uma foto de como eram os trombadinhas lá do Japão, né? Que todos tinham o mesmo cabelo, assim, o mesmo penteado de topete e tudo mais. Então você vê a foto, se achar a foto eu vou até deixar aqui. Você vê a foto e é todo mundo igual. Então eu penso assim, ficou naquela de se foi por querer ou sem querer que o autor ele fez isso. Outro ponto que o pessoal disse aqui do Akira é sobre personagens rasos. Eu tenho 2 pontos para falar, que é o seguinte: realmente não tem aqueles personagens, com exceção do Coronel, até então, eu não sei mais o que acontece a partir daqui, mas com exceção do Coronel, que ele chega em um determinado ponto, que ele observa lá, né, ele observa algo à frente dele, então ele vai e ele fala ele fala um mini discursinho ali, meio que até poético, por assim dizer. Então, com exceção do Coronel, que tem mesmo esses devaneios aí e sabe do que tá acontecendo, ele sabe o que tá acontecendo e provavelmente ele imagina o que vai acontecer. Então, com exceção dele, os outros personagens são humanos normais. A gente não vai ver personagem que a gente tá acostumado que faz discurso filosófico e tudo mais, e aí a gente fala, aí você vai na internet e você encontra o cara falando assim: ah, mas veja bem, esse personagem fez um discurso sobre o imperialismo moderno, esse cara aí, ele falou de Epicuro, esse cara aí falou de Platão, tudo mais, discurso, referência, isso, aquilo, não. Deixando de lado esses personagens que a gente tá acostumado, né, esses personagens aí que manjam dos discursos aí filosóficos, e você vai ver e dá pra descascar o personagem em várias camadas. Aqui não, a gente vê aqui mais do que personagens simples, a gente vê aqui personagens, creio que humanos até. Porque, por exemplo, você pega os personagens jovens, como o Kaneda mesmo, Trombadinha, você pega um moleque ali de 14, 15 anos, e você, cara, o que você espera de um garoto de 14 ou 15 anos? Então aqui, os personagens jovens, eles querem zoar, eles querem baderna mesmo, pegar a moto ali e sair, brigar com outras gangues, usar coisas ilícitas. É isso que o pessoal quer. E como um todo, há quem reclama também de que o enredo do Akira não é aquela coisa complexa, que é uma coisa simplória, e isso é verdade. Porque essa questão toda de organização, exército, sabe, pessoas assim paranormais, por assim dizer, essa premissa é um clássico da ficção científica. Isso aqui foi escrito 40 anos atrás, quando estava muito na moda. É lógico que muitas obras de ficção científica de lá pra cá mudaram muito. Colocaram muita coisa assim, diferente pra gente ver, pra ser aquela mesmice. Mas ao ler Akira, eu que também sou fã de sci-fi, eu me senti com um ar meio que nostálgico. Porque voltar assim, sabe, depois que você já viu várias obras e tudo mais, um monte de gente explorando a fundo tanto o gênero quanto os seus subgêneros, sabe, voltar e ver aquela coisa assim, o básico, né? Cara, sei lá, eu me senti meio que em casa. Gostei, história boa. Como eu falei, realmente, não é nada muito complexo, dá pra você ir acompanhando. Só que o que eu fico ansioso é pra saber do final. E não só o final, mas desse volume aqui, do primeiro até o quinto. Porque realmente é muita página, então tem que acontecer muita coisa. Então creio que, lógico, eu não espero um plot surpreendente, apesar de que algumas pessoas sempre falam um assunto de que, e aquela decisão do Akira não, né? Aquela decisão do Kaneda e tal, e uns papos assim paralelos. Então, à medida que eu for lendo os volumes do Akira, assim que eu ler tudo mais, vou esperar alguns dias, eu vou fazer um vídeo, procurando aqui ser direto, e vou postar no canal. Então Akira é um mangá que eu recomendo para quem é fã de aquela pegada um pouco cyberpunk, um pouco futurística assim. Eu recomendo muito, só que eu só dou uma ressalva do que, atualmente, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, você pode encontrar os volumes do 2 ao 6 na internet sem problemas e com preço de capa. Até em promoção se bobear. Entretanto, esse volume aqui, o número 1, cara, é uma coisa complicada de encontrar, porque tá esgotado, e aí quem tá vendendo na internet tá pagando de mercenário, então fica uma coisa meio chata. Então, assim, os demais volumes eu consegui sem problema. Agora, esse primeiro volume aqui, que é o essencial, pra conseguir eu tive que vagar muito aí pela internet e tudo mais. Eu tava achando gente
pagando de mercenário. Mas, felizmente, eu encontrei um vendedor que estava vendendo a preço de capa. Aí, e mesmo eu encontrando o vendedor, eu falei, putz, será que eu vou comprar ou não? Né? Vai saber se é golpe. Mas aí, eu arrisquei porque mesmo se o cara passasse a perna, teria como recorrer ao próprio site para conseguir reembolso. Então, arrisquei e tudo mais. Chegou tudo certinho, chegou na mesma semana, o primeiro volume aqui, preço de capa. Então, é um mangá até então que, como eu falei, eu recomendo. Recomendo bastante, legal. 350 páginas, edição bonita. E é isso. Recomendação minha aqui, Akira, volume 1. Escrevam aí embaixo aí nos comentários se vocês... Lógico, talvez já ouviram falar do filme e tudo mais, mas se vocês leram o mangá, comentem, mas eu peço para que respeitem, né? As pessoas que só leram o primeiro volume, as pessoas que não sabem o que acontece, então comentem aí embaixo e fiquem à vontade para comentar sobre tudo que aconteceu aqui, neste primeiro volume, ou sobre a obra de maneira geral, mas evitando spoilers o máximo possível. Deixarei também aí na descrição o link do meu IG literário, e é isso. Fiquem com Deus, obrigado por assistirem aqui a mais um vídeo do canal, e cuidem-se.